Boa tarde a todos, muito bem-vindos. É uma honra tê-los aqui hoje no nosso canal de educação patrimonial com episódios semanais. São episódios curtinhos, todas as quartas-feiras, às 12h30, para te informar sobre planejamento patrimonial familiar. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se já. Quero ver aí, boa tarde, Antônio, boa tarde, Silene, como vão? Muito obrigada pela presença. Quero ver os inscritos aqui no canal, para que vocês recebam todas as informações semanais ao vivo. De onde vocês são? Escrevam para mim aí no chat, quero saber com quem eu estou falando, se são de São Paulo, se são de outras cidades. Toda semana nós vamos falar sobre temas relativos à proteção patrimonial, planejamento patrimonial da família, organização patrimonial, gestão patrimonial da família, holding familiar, inventário, casos reais de testamento, de doação de bens, que são os mais caros e que as pessoas ainda fazem. Vamos mudar aí essa chave, mudar esse paradigma. Usufruto, regimes de casamento, redução de impostos. Todos os temas tão relevantes, interessantes e muito importantes para orientar as famílias brasileiras, sempre com foco na proteção e preservação do patrimônio contra os altos impostos. E por que precisamos dessas informações? Porque nós temos alguns vilões, que são a reforma tributária, altos impostos e o inventário. Essa é a minha missão, evitar que a sua família e os seus filhos tenham esse enorme prejuízo e que passem por isso. Ninguém merece. E por que é tão importante fazer um planejamento patrimonial familiar? Porque você, ou você e seu cônjuge, já podem deixar tudo organizado. E você que comprou e tem os seus bens, sempre se mantendo numa posição de comando sobre esses bens, como você sempre fez. Antes de tudo, quero te pedir para deixar o like, para que o YouTube possa mandar essas informações a mais pessoas que também precisam e têm interesse pelo tema. Quero também que você deixe aqui o seu comentário e dúvidas aqui abaixo na descrição do vídeo, para que eu possa responder. Eu disponibilizei aqui na descrição desse vídeo abaixo um canal de WhatsApp para que você possa deixar a sua dúvida falando comigo de até 1 minuto, que assim que possível eu responderei. O link está aqui na descrição do vídeo abaixo. Quando terminar essa nossa live, você vai ali abrir a descrição do vídeo e vai ver ali o WhatsApp, vai ter um link para você clicar. Para quem ainda não me conhece, eu sou Cíntia de Moves Santiago Lohaus, eu sou advogada militante na área do direito de família e das sucessões e planejamento patrimonial da família há 32 anos, militando em processos de inventário, divórcio, toda essa área concernente ao direito de família, com escritório aqui em São Paulo. E há anos eu venho ajudando as famílias brasileiras a evitarem o inventário que corrói, dilapida o patrimônio familiar. Tem casos no escritório de inventário de mais de 20 anos de litígio, inventário, testamento, um horror. É muito dinheiro jogado fora, tenha certeza disso. Eu dedico todo o meu tempo, 100% do meu tempo, a orientar as pessoas, mostrando como é possível proteger o patrimônio das famílias brasileiras, preservando e perpetuando as próximas gerações. E você também pode fazer isso. Você pode fazer isso pelo seu patrimônio, pela sua família, se você já tiver família,
Certamente você pode, porque tem muita gente que ainda não construiu família nem patrimônio, mas é possível você já organizar o patrimônio que você vai constituir futuramente. Mas eu te digo com muita certeza: cuidado, é altamente importante você trabalhar com um profissional altamente qualificado e especialista nesse ramo de planejamento patrimonial, nesse trabalho de planejamento patrimonial, para não deixar o seu patrimônio em risco. Vamos lá, hoje nós vamos falar sobre os passos para a construção de um sistema de holding familiar. Aqui no escritório, não admitimos deixar o cliente e seu patrimônio em risco de ter algum problema futuramente. Nós temos sempre de dar 100% de proteção ao cliente. Por isso, o planejamento patrimonial não pode ser feito às pressas, rapidamente, de qualquer jeito, não. Não pode mesmo. Você que está aqui comigo, você já ouviu falar em holding familiar? Escrevam para mim aí no chat, Antônio, Cid Move, escreva. Já ouviram falar sobre holding familiar? Pois bem, existe um método de trabalho que é feito em etapas, passo a passo. São passos a serem dados com firmeza, com muita estrutura, como uma casa a ser construída, planejada, arquitetada. Então vamos lá, o primeiro passo se chama sessão de viabilidade. A sessão de viabilidade é o passo fundamental para o início da construção de uma holding familiar. A função dessa sessão de viabilidade é verificar se é ou não o caso de holding familiar para a sua família, se é necessária ou não. Porque se ao final se concluir que não é o caso de holding familiar, tudo se encerra ali, podendo o profissional indicar outras alternativas que não a holding familiar. De repente, não é o caso da sua família de construção da holding familiar. Por isso que a sessão de viabilidade é muito importante, porque sem ela não é possível avançar para as próximas etapas. Sem ela não dá para identificar se o sistema é adequado ou não à sua família. Porque o momento da sessão de viabilidade é o momento de ouvir o cliente, de fazer um diagnóstico. São várias as questões a serem analisadas, as questões patrimonial e os objetivos da família. É um estudo sobre formação familiar, os desejos da família, os objetivos da família e o patrimônio de cada família. A gente verifica a estrutura, como se a pessoa é casada ou não, se ela teve filhos de outro relacionamento, de outro casamento, se os integrantes têm filhos comuns, filhos cada um do seu respectivo casamento anterior, se esses filhos são casados, se têm genros e noras, se eles têm atividade empresarial, porque caso haja algum problema empresarial, seja da sua nora, do seu genro, pode atingir o patrimônio que você construiu, que o seu cônjuge construiu. Então, todos esses detalhes são fundamentais da gente analisar. Não dá para fazer um projeto, fazer contratos e registrar. Não é assim que funciona. É muito importante também a gente verificar o regime de casamento de cada integrante da família, para que exatamente não haja a comunicação desse regime de bens para quem construiu todo o patrimônio, o patriarca e a matriarca. É muito importante separar o joio
do trigo, para que não haja aquela bagunça. Por exemplo, se tiver algum problema patrimonial, algum problema ali de um patrimônio que está dentro de uma empresa, dentro de um negócio da família, não é bom deixar nessa situação. Porque se houver amanhã questões, processos trabalhistas, se vier alguma execução, pode prejudicar esse patrimônio da família. Então, precisa se analisar também se a família tem uma atividade empresarial, porque muitas vezes a família exerce ou não uma atividade empresarial. E se futuramente houver algum problema empresarial, pode até bloquear o patrimônio da família. É necessário também ver os desejos e anseios do dono do patrimônio. É fundamental saber se tem algum filho com necessidades especiais que o patriarca queira proteger e já deixar algum valor destinado a esse filho, para que possa arcar com todos os cuidados necessários a ele. Por exemplo, cuidadores, administrar o patrimônio para ele, já que ele não tem condição de administrar. Então, você já pode nomear uma pessoa que vá cuidar desse patrimônio do seu filho com necessidades especiais. Você já tem diversas formas de já deixar tudo organizado para ele, para que ele tenha condição de viver tranquilamente no momento em que você não estiver mais aqui, e que ele pode ser totalmente acolhido e cuidado numa situação futura. Precisa ser analisado também se o patriarca, se você quer deixar alguma quantia ou algum bem imóvel, por exemplo, para uma cuidadora que cuidou da sua mãe por muitos anos, você quer beneficiá-la. Por exemplo, também para sobrinhos ou para qualquer outra pessoa. Então, você já pode deixar tudo isso organizado e não é necessário fazer testamento e nem doação de bens em vida, que eles tiram e reduzem o patrimônio familiar. Doação de bens em vida e testamento, já falamos num outro vídeo aqui. Se você ainda não assistiu, dê um pulinho lá, revise esse vídeo que eu falo muito sobre doação de bens e inventário. E continuando aqui, é fundamentalmente importante ver se esses desejos dos donos do patrimônio estão ou não de acordo com a legislação brasileira. Ou seja, você não pode excluir um filho do seu patrimônio, porque isso fere a legítima. Não pode deixar filho de fora, como Chico Anísio fez no testamento, que deu aquela bruta confusão. O testamento está sendo analisado e está havendo um litígio muito grande, porque o Chico Anísio não era empresário. O Chico Anísio se valeu de um testamento e deixou o filho de fora, dentre outras cláusulas irregulares no testamento. Ou seja, o que acontece? Litígio. Gugu Liberato também deixou algumas questões ali de fora, questões técnicas que ele não poderia fazer. Teve problema. Um testamento que teve agora, na mídia, a gente viu, um testamento que estava sendo anulado, vários integrantes da família litigando nesse inventário do Gugu. Quer dizer, não pode. Você não pode fazer um planejamento patrimonial que esteja em desacordo com a legislação brasileira. Muito menos um testamento, porque o testamento tem que ser aprovado depois que a pessoa se vai. Não pode. O testamento tem que entrar no crivo do judiciário, o juiz tem que analisar o testamento. Ou seja, a gente não pode sair fazendo planejamento patrimonial, nem testamento, nem nada disso, em desacordo com a lei, sem o auxílio de um profissional competente nessas áreas do direito.
E também é objeto de análise, também nessa sessão de viabilidade, o patrimônio, a destinação de cada imóvel e a sua possível destinação sem ferir a legítima. Um filho, por exemplo, você não pode dizer, não, o apartamento da praia eu vou deixar para a cuidadora da minha mãe e deixar o seu filho prejudicado na legítima dele. Não se pode fazer isso. Tem que estar tudo de acordo com a legítima e com o regime de casamento e também como realizar isso. Boa tarde, Eliane Lima, muito boa tarde. Marta, muito boa tarde. Você também, muito bem-vindas. Você também já pode destinar imóveis a quem você quer beneficiar, podendo já deixar aquele imóvel para um filho, o outro imóvel a outro filho, que está longe, por exemplo, dos negócios familiares. Por exemplo, dou aqui um caso que tivemos no escritório, a fazenda do cliente. Ele toca essa fazenda de produção de laranja. Um dos filhos toca esse negócio, essa atividade rural, junto com ele. Ou seja, esse filho que trabalha com o pai na fazenda, o pai já pode destinar a fazenda toda ou parte da fazenda a esse filho que trabalha com ele, que está dentro dos negócios, que ajuda ele a exportar laranjas. Ou seja, essa produção o filho já conhece, é o café todos os dias com o pai. E aquele outro filho que é médico, que trabalha na capital, por exemplo, pode destinar os imóveis comerciais que o pai já tenha na capital, em São Paulo, onde o filho médico já atua, sem que um prejudique a parte do outro. Então, esse planejamento ele vai ser aprovado, porque os dois filhos estão sendo beneficiados. E a esposa, por exemplo, tem a própria atividade e ela também já tem a meação dela garantida, ou seja, tudo tem que ser analisado. Os negócios da família, você também já pode analisar e já deixar estruturado quem vai tocar os negócios da família. Certo? Por exemplo, uma clínica médica, uma farmácia, um supermercado, você já pode deixar já organizado quem vai tocar esses negócios da família, por exemplo. Aplicações financeiras, você também já pode dizer, aquela aplicação financeira vai ser destinada da seguinte forma: o meu filho, até que ele atinja a maturidade, não vai poder mexer nessa administração da aplicação financeira que já está sendo gerenciada pelo senhor Pedro, que é o gestor dos negócios financeiros da família. Somente quando meu filho atingir essa maioridade, esse valor vai ser destinado à pós-graduação e doutorado dele em Harvard. Então, esse dinheiro vai ser totalmente destinado ao curso, ao futuro de um filho, de dois filhos, ou seja, tudo você já pode deixar destinado. Concluindo, analisados todos esses pontos, o profissional vai dizer se o sistema de holding familiar é ou não viável para essa família, para outra família. É um diagnóstico, é um estudo do caso. Por isso, deve ser feito passo a passo, ponto a ponto. E a sessão de viabilidade é o mais importante para que você possa conhecer a estrutura familiar de cada um. Os filhos, a esposa, o regime de casamento, os imóveis, tudo tem que ser bem analisado. Não é o momento de se falar em dinheiro. É só você conhecer a estrutura familiar. É o primeiro e o mais importante passo, a sessão de viabilidade. O segundo passo é o projeto que vai ser apresentado à família vinculado a números. Por exemplo, vamos falar agora em números em contabilidade.
valor dos imóveis, quanto que pagaria de imposto, como pagar o imposto, como ter redução do imposto, como ter imunidade do imposto. A Constituição Federal nos traz imunidade do imposto, sabia? A Constituição Federal e as leis já antigas, por exemplo, nós temos uma lei de 1976 que traz enormes redução de impostos. Essa parte nós chamamos de croquis estrutural, é um projeto, é a demonstração de um projeto. Essa fase você vai contratar para fazer um projeto familiar. É como se você tivesse designando um arquiteto para fazer o projeto da sua casa, o primeiro piso da casa, como vai ser feito, quantos ambientes terão, qual material que vai ser utilizado, quanto vai custar o piso, quanto vai custar o mármore, quanto vai custar cada peça da planta baixa dessa casa. É isso que é feito nesse caso, o croquis estrutural. Todos os dados e possibilidades de execução do projeto. Então, você vai ter 3 demonstrações de 3 projetos viáveis ao projeto da sua holding familiar. Serão verificados dados perante o cartórios de imóveis, se são imóveis rurais, ITR, matrícula dos imóveis, qual a situação dos imóveis, se a situação está regular ou irregular. Por exemplo, imóveis rurais, se tem o CARF, se tem o ITR, dentre outra documentação e vários pontos ali a serem analisados de cada imóvel rural. Na cidade, como é que estão as matrículas dos imóveis? Tem usucapião, não tem? O imóvel foi feito doação, o inventário está em ordem, já recebeu essa parte sua no inventário, os herdeiros já receberam? Como é que está a situação de cada imóvel, junto aos registros de imóveis e junto às prefeituras? Se é, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo, se o imóvel está na praia, a Prefeitura de São Sebastião, a Prefeitura de Santos, a Prefeitura de Atibaia, aonde está localizado o imóvel. Tudo precisa ser analisado para fazer o projeto. Serão avaliados também os valores dos bens. Os valores dos bens, a data da aquisição, ali no imposto de renda, e também quanto esse imóvel vale hoje, quanto que a prefeitura estima esse valor do imóvel, quanto que seria cobrar, quanto seria o imposto cobrado em cima desse imóvel com essa valorização atual. Por isso que é importante ver a situação dos imóveis no momento que foi declarado no imposto de renda e o quanto ele vale hoje. E a Prefeitura de São Paulo atribui valor a esse imóvel de uma forma. A Prefeitura de São Sebastião atribui o valor de outra forma. A Prefeitura de Santos, de outra forma. A Prefeitura de Belo Horizonte, de outra forma. A Prefeitura lá do Mato Grosso, onde tem a fazenda, de outra forma. Então, são esses dados peculiares a cada família, a cada patrimônio de cada família, que tem que ser verificado nesse projeto. E nessa apresentação serão apresentados os projetos de acordo com os desejos da família. Quer dizer, nós temos ainda nessas cidades alíquotas que chegam a 8% e alíquotas inferiores. Por exemplo, na Prefeitura de São Paulo, nós temos ainda, porque a reforma tributária foi aprovada e tem o nosso ministro, o Tachad, que está querendo elevar tudo isso a 21%. No estado de São Paulo ainda são 4%. Essa alíquota do imposto.
Então, nós temos de analisar cada cidade, cada estado tem uma alíquota. Então, vamos fazer o projeto de acordo com o seu imóvel, de acordo com a realidade da sua família. E, principalmente, a redução de custos também implica na possibilidade de doar cotas dessa empresa, holding, a um filho, em um estado que cobre menos imposto. Por exemplo, tem estado que cobra 8%. Você tem essa redução da carga tributária de 8% para 2%. Você vai doar cotas. Nós não estamos mais falando em bens imóveis, porque no planejamento da holding familiar, falamos em cotas empresariais, e as pessoas confundem com doação de imóveis. A doação de imóveis, assista lá o meu vídeo anterior, aí sim, o imposto incide sobre imóveis. Aqui nós estamos falando sobre cotas de uma holding familiar. Muitos advogados, ainda experientes, fazem essa confusão de doação de cotas empresariais e doação de imóveis. Ainda relativamente à redução de imposto e custos, por exemplo, tem um projeto que seja de compra e venda de cotas empresariais, onde não incide o imposto da doação, esse ITCMD. Exatamente. O projeto pode ser feito em cima dessa situação. Outra forma é fazer um projeto que também inclua a demonstração em formato de comparativos. Então, é apresentado a você, à sua família, um sistema simples e também um projeto de um sistema complexo, a depender da complexidade patrimonial de cada família, que pode ser pequeno ou pode ser muito grande. Então, o sistema de holding familiar, ele é indicado às famílias que têm um patrimônio pequeno e a famílias que têm grandes propriedades, muitas propriedades, como Roberto Marinho, como Roberto Tivita, como o nosso grande empresário Antônio Hermílio de Moraes. Por que não teve inventário no caso deles? Porque eles já fizeram a holding familiar há décadas. Foi feito de acordo com essa lei de 1976. Essa matéria já é sabidamente bem informada às famílias que trabalham com empresas. E as famílias pequenas não sabem disso ainda. E isso é mais velho do que andar para frente. E agora não é novidade holding familiar. Isso é feito há décadas, mas ele está se popularizando na internet, nas mídias, porque só os clientes do escritório fizeram isso, dentre outros bem famosos. Então, é necessária a conscientização das famílias a não mais fazerem doação de bens em vida e não deixar tudo isso ir ao inventário, porque os filhos sofrerão muito e eles não terão dinheiro para resolver isso. Ainda que com patrimônio grande, vai ser necessário vender um imóvel para pagar todas essas despesas, quando você já pode deixar tudo preparado para o seu filho, para o seu neto, para os seus bisnetos. Isso é muito importante. Você também já pode dar esse passo. Também nessa apresentação do projeto é demonstrada a vantagem tributária que a família pode se beneficiar. Por exemplo, outro ponto interessante é que nessa análise do projeto serão levados em consideração os desejos da família com as vantagens tributárias e conjuntamente com a contabilidade. Um contador que entenda desse sistema de holding familiar é fundamental para apresentar esse projeto. Por isso que os contadores são absolutamente maravilhosos.
desde que eles conheçam o nosso sistema, como a gente faz esse sistema de holding familiar, que não é só como fazem por aí, abrir uma empresa, colocar os imóveis dentro e tudo bem, e está feita a holding. Não, isso a gente chama de fake holding, percebe? Porque no sistema de holding familiar, que pode ser formado por um CNPJ, 2, 3, 10, 20, 50, por exemplo, a Louis Vuitton é um sistema de holding. Percebe o tamanho da empresa mundial? Mas também pode ser feito uma holding familiar com 1, 2 ou 3 CNPJs, onde você vai pegar esses 3 pilares, quais sejam os imóveis que você quer perpetuar e deixar às próximas gerações, os imóveis que servem para atividade empresarial, o seu supermercado, a sua padaria, a sua drogaria, são outros imóveis. E também um outro CNPJ que vai unir essa estrutura do sistema de holding familiar, onde cada uma vai ter só a sua própria identidade, para que não se embole tudo e não pague mais impostos ainda. Por isso que tem que conhecer, tem que saber fazer esse sistema de planejamento patrimonial por meio da holding familiar. Por quê? Por exemplo, você vai destinar os imóveis que continuarão em locação, trazendo para a família qual é a melhor tributação, se na pessoa física ou na pessoa jurídica. Nós temos aí projetos apresentados que de 27,5% a família passou a pagar 11% de imposto sobre os imóveis já alocados. Também é possível quais imóveis desejam para uso familiar, a casa na praia, para todo mundo ir no fim de semana, e que vão ser destinados à perpetuação, que a família não deseja vender, fazer a venda imediata. Ou analisar também se a família quer vender a curto prazo, então já deixa esse imóvel de fora. Também a gente, nesse projeto, apresenta quais imóveis serão destinados a atividades empresariais da família, que vão servir, por exemplo, vamos alugar para farmácia, aquela farmácia a gente vai poder alugar, ou aquele imóvel onde vai ser um escritório de advocacia, onde vai ser uma clínica médica para o seu filho, entende? Tem que separar tudo direitinho. E olha só, o projeto é tão detalhado para cada família, para que seja escolhido e decidido qual o melhor estilo de holding para ela implementar. O ponto fundamental é demonstrar todos os custos do projeto, todos os investimentos para a implementação, honorários de advogado, sempre baseados nas horas de trabalho para cada fase da holding. Isso é importante. Nós não cobramos aqui por percentual sobre o valor do patrimônio, mesmo porque não estava ao seu lado para construir esse patrimônio, não é mesmo? Por que eu vou cobrar 7, 8% do valor do seu patrimônio, valor de mercado? Não. Aqui no escritório nós cobramos sobre as horas trabalhadas, a depender do tamanho que vai ser o seu planejamento, o tamanho da sua formação da sua holding patrimonial. Por isso que são cobradas em hora. Outro ponto muito importante é feito de acordo com as peculiaridades de cada família, as necessidades, é bem personalizado. Nunca uma holding vai ser igual à outra. É um projeto de uma casa que vai atender às necessidades da família. Todos esses passos até aqui são muito importantes. A seção de viabilidade e o croquis estrutural, o projeto estrutural da sua holding familiar, para que a família compreenda como esse projeto vai ficar lá na frente. É preciso que a família entenda
como tudo vai acontecer. E cada passo é feito juntamente ao patriarca, à matriarca, juntamente à família, para saber dos custos, os diversos formatos, depende sempre de reuniões e amadurecimento de todos esses pontos de interesse da família. Assim que a família tiver a clareza de todas as informações de como será feito esse projeto, de qual projeto se adequa melhor à família, as considerações, os detalhes, com as melhores diretrizes profissionais, aí então é o momento de se contratar o profissional para a execução da holding familiar. Mas é necessário sempre começar desta forma que eu estou explicando para vocês, detalhada, planejada. E aí vem o terceiro e último passo, que é a execução da holding, é botar a mão na massa, é pegar o computador, fazer os contratos, elaborar os contratos, registrar na junta comercial, levar nos cartórios de registro de imóveis das prefeituras fora da capital, lá da praia, lá onde é o sítio, a fazenda, no Mato Grosso do Sul, seja onde for. Aí a parte executória, né, de fazer a coisa começar a ser registrada. E é assim que deve ser feito, para trazer o melhor planejamento e o mais eficiente às famílias brasileiras. É a holding familiar que tem que se ajustar à sua família, e não a sua família à holding familiar. Então, dê o primeiro passo, comece a conversar com os seus filhos, com os seus netos, com a sua esposa, com o seu esposo. Isso é fundamental para deixar um patrimônio organizado, porque não adianta nada a gente comprar imóveis e deixar no próprio CPF, porque nós não somos eternos, e o CPF também não. Mas o sistema de holding familiar, por meio de CNPJ, se perpetua as próximas gerações, e isso é o que é o melhor. Seus filhos não ficarão enlouquecidos no momento em que, quando você não estiver mais aqui, quando a gente não estiver mais aqui, eles vão ter que abrir inventário, lidar com burocracia, papelada, imóveis sem a documentação adequada, porque poucas pessoas deixam a documentação ali tudo direitinho, e ainda que deixe, vai ter que fazer inventário. E ainda que faça a doação em vida, vai pagar o dobro de imposto para ir no cartório, quero fazer doação, vai pagar advogado honorários, certidão, tabelião, imposto ITCMD, 4% sobre o valor de mercado. Não, isso é um absurdo. Por isso que é bom a gente sempre deixar tudo resolvido para que os filhos não chorem, não sofram. Não é mesmo? Vocês que estão aqui, boa tarde, Vicente, Luzia, Eliane, Marta, Antônio, Si. Vocês têm alguma dúvida? Coloquem aí no chat para que a gente possa conversar um pouquinho, participem. Agora, imaginem a maravilha que é economizar 90% de um inventário. A família não precisar passar por inventário, não precisar vender nenhum imóvel para pagar essas contas enormes, preservar o patrimônio e a harmonia familiar. Isso faz com que a próxima geração, filhos, netos, consigam manter aqueles bens intactos, como você comprou. E a partir do momento que os bens são mantidos, que a família recebe o aluguel daquele imóvel comercial, a qualidade de vida, a produtividade sempre tendem a aumentar. É um legado, e principalmente o legado fica preservado e mantido. Vejam o pontinho aqui do meu avô, 1956, até hoje preservado na família. Veja que maravilha! Podendo o filho, o bisneto, olhar aquele carro e dizer: o seu avô comprou,
o seu avô deixou esse carro, onde o neto, o bisneto ainda podem passear. O legado é maravilhoso e também o mais importante, porque é produto do seu suor, do seu trabalho de uma vida inteira, que você comprou, que vai permanecer na família, que não será perdido, porque a grande maioria dos filhos acabam vendendo. Ah, vende aquele sítio, vende aquele escritório, vende aquilo para pagar o inventário, o que vai fazer? Não tem jeito. Ninguém, filho nenhum, quer botar a mão no bolso para resolver as questões do inventário. Ninguém. Porque sabe que tem mais herdeiros. Aí você vai pegar dinheiro bom, colocar no imóvel que está sendo inventariado, o outro não paga porque não tem dinheiro. O outro tem dinheiro, mas não quer pagar. E aí os irmãos começam a brigar. O cônjuge sobrevivente, porque às vezes vai o pai, ou às vezes morre a mãe, aí começam a briga dos filhos com o pai, ou dos filhos com a mãe. Isso é muito triste. Isso a gente vê sempre no escritório. E com um sistema, um planejamento adequado, a próxima geração vai manter o legado. Seja a produção de uma fazenda, uma fazenda que produz café, soja, algodão, laranja, gado. Isso vai para as próximas gerações. Ou seja, uma família que é dona do supermercado, de alguma atividade empresarial, não precisa ser o dono do Carrefour, nem do Pão de Açúcar, não é mesmo? Pode ser um pequeno negócio da família, um pequeno sítio que dá a chance de um filho que é produtor rural, né? Ou um filho que tem um pequeno comércio. É importante planejar. Por isso, o melhor caminho é o planejamento. Quando a gente pensa no sistema de holding familiar, temos diversas vantagens. Evitar o pagamento de impostos desnecessários, com perda patrimonial, fazendo com que a família caia de padrão de vida. Se todo mundo tinha o seu próprio carrinho, vão começar a vender o automóvel para pagar as contas. O filho vai ter que sair daquele imóvel de 4, 5 dormitórios que a família morava, vai ter que morar não sei aonde. Se vai sobrar, se o dinheiro que sobrar vai conseguir comprar um imóvel de 4, 5 dormitórios num bairro nobre dos Jardins, em São Paulo, por exemplo, onde a família foi criada, e você pode dar também esse passo, como os bilionários fazem. Então, é possível se utilizar desse sistema de holding familiar. E espero, né, que eu tenha trazido aí as informações para vocês. Vicente está aqui perguntando, quanto tempo para abrir uma holding? Vicente, depende, né? Nós podemos abrir uma holding em 4 dias, a depender do tamanho e dos desejos da família. Nós podemos já fazer um planejamento que pode demorar 1 mês para conversar com a família toda, para que cada um já diga quer, não quer, que a família consiga sentar e se reunir. Agora, tem holding familiar que você pode abrir o sistema em 1 semana, em 2 semanas. E, às vezes, quando é muito complexo, demanda um pouco mais de tempo. Várias reuniões, né? Então, depende. A holding familiar é como luva. A mão de ninguém, uma é igual à outra. Então, é necessário primeiro passar por uma sessão de viabilidade para que o profissional analise a sua família. É assim que a gente costuma fazer. Vamos ver aqui. Luzia Maria Paulo. Sim, tenho 6 imóveis. Quero passar 4 para os meus 2 filhos legítimos, sendo os outros a dividir. Posso fazer isso? Eu e o meu esposo queremos. É possível, Luzia. Claro, aliás, o mais adequado para a senhora e para o seu senhor é fazer essa sessão de viabilidade. Adequar os seus desejos aos filhos, quais imóveis vocês querem já doar aos filhos, quais imóveis vocês já querem distribuir aos outros filhos,
E tudo, o mais importante, é que enquanto vocês estiverem aqui, vocês vão ficar no comando de tudo. Somente quando vocês forem daqui para, né, um outro local, os filhos entrarão em ação, entrarão no comando do patrimônio, receberão todo o patrimônio e assim decidirão como eles quiserem, com a vantagem de já evitar a comunhão com genros e noras, porque eles não, a não ser que vocês querem, eles não entrarão dentro desse sistema que é consanguíneo, só para os entes da família. Então, é muito importante primeiro passar por esse sistema, essa sessão de viabilidade, para que aí, então, o segundo passo é fazer o projeto. Eu já deixei aqui abaixo, né, todas as informações do WhatsApp, dos meus contatos, para que isso seja feito num ambiente de trabalho, fora daqui da internet, porque aqui é um ambiente público, né, e a gente acaba abrindo um pouco, né, dos imóveis, do como queremos fazer, então tem que ser um ambiente fechado, para que vocês possam aproveitar esse sistema de holding familiar em benefício da família. Acho que, né, ninguém deixou mais nenhuma dúvida. Luzia, espero ter respondido a pergunta, o Vicente também. E se tiverem mais alguma dúvida, podem deixar aqui na descrição do vídeo, nos comentários, que eu certamente vou respondê-las. Eu deixo aqui, peço para vocês darem uma curtida e um like, para que o YouTube reconheça que esse tema é importante para tantas famílias, né? Muito importante a gente ter vocês aqui todas as semanas, a gente no nosso bate-papo, nosso pod holding. Serão episódios rápidos, hoje eu me alonguei um pouquinho, para que vocês tenham todas as informações. Eu trarei sempre convidados aqui para bater papo com a gente. Semana que vem teremos uma colega, na outra semana também. Deixe o seu like e, com o maior carinho, eu te convido sempre para os próximos episódios. Um grande beijo e até a semana que vem. Muito obrigada. Até!